mais e mais pessoas estão despertando espiritualmente. E para muitos deles, a questão é: e agora? As informações sobre a vida após o despertar geralmente não são tornadas públicas. O fim do seu mundo, considere as boas-vindas pessoais ao seu novo mundo. Existe um fenômeno acontecendo no mundo hoje. Mais e mais pessoas estão acordando, tendo vislumbres reais e autênticos da realidade. Com isso, quero dizer que as pessoas parecem estar tendo momento em que despertam de seus sentimentos familiares do eu e dos seus sentimentos familiares do que o mundo realmente é, para uma realidade muito maior, muito além de tudo que eles sabiam que existia. Essas experiências de despertar variam de pessoa para pessoa. Para alguns, o despertar é sustentado ao longo do tempo, enquanto para outros o vislumbre é momentâneo. Pode durar apenas uma fração de segundo, mas naquele instante todo o sentimento do eu desaparece. A maneira como eles percebem o mundo muda repentinamente e eles se encontram sem qualquer sensação de separação entre eles e o resto do mundo. Pode ser comparado à experiência de acordar de um sonho em que você nem sabia que estava até ser sacudido para fora dele. Essa descoberta que estou falando é tradicionalmente chamada de despertar espiritual, porque a pessoa desperta do sonho de separação criado pela mente egóica. Percebemos muitas vezes, de repente, que nosso senso de identidade, que foi formado e construído a partir de nossas ideias, crenças e imagens, não é realmente quem somos. Não nos define, não tem centro. O ego pode existir como uma espécie de pensamentos, crenças, ações e reações passageiras, mas por si só não tem identidade. Em última análise, todas as imagens que temos de nós mesmos e do mundo acabam sendo nada mais, nada menos que uma resistência às coisas como elas realmente são. O que chamamos de ego é simplesmente o mecanismo que nossa mente usa para resistir à vida contra ela. Dessa forma, o ego não é uma coisa tanto quanto um verbo. É a resistência ao que é empurrar ou puxar para longe esse momento. Mas com o amanhecer do despertar, esse mundo exterior começa a entrar em colapso. Uma vez que perdemos nosso senso de identidade, é como se tivéssemos perdido o mundo inteiro como o conhecíamos. Naquele momento, seja esse momento apenas um vislumbre ou algo mais sustentado, de repente percebemos quanto incrível é a clareza do que realmente somos e que ele não está de alguma forma limitado ao pequeno senso de identidade que pensávamos ser. Despertar para a verdade ou realidade é algo muito difícil de falar, porque transcende a fala. No entanto, é útil trabalhar com algum tipo de guia. As coisas mais simples que se pode dizer sobre o conhecimento experiencial do despertar é que é uma mudança na percepção de alguém. Esse é o coração do despertar. Há uma mudança na percepção de se ver como um indivíduo isolado para ver a si mesmo, se é que temos um senso de identidade depois dessa mudança, como algo mais universal, tudo e todos e em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa mudança não é revolucionária, é o mesmo que olhar no espelho pela manhã e ter uma sensação intuitiva de que o rosto que você está olhando não é o seu. Não é uma experiência mística, é uma experiência simples. Quando você se olha no espelho, experimenta o simples reconhecimento. Quando a mudança da percepção chamada despertar acontece, tudo que somos, tudo que os nossos sentidos entram em contato é experimentado como nós. É como se pensássemos com tudo que encontramos. O despertar espiritual é uma lembrança, não é se tornar algo que não somos. Não se trata de nos transformarmos, não se trata de mudar a nós mesmos. É uma lembrança do que somos, como se os tivéssemos sabido há muito tempo e simplesmente tivéssemos esquecido. No momento dessa lembrança, se a lembrança é autêntica, não é vista como algo pessoal. Realmente não existe tal coisa como um despertar pessoal, porque pessoal implicaria separação. Pessoal implicaria que é o seu eu ou o ego que desperta ou se torna mais iluminado.
É o espírito universal ou consciência universal que desperta para si mesmo, em vez do eu acordar, que somos desperta do eu. O que somos desperta do buscador, o que somos desperta da busca. O problema em definir o despertar é que, ao ouvir cada uma dessas descrições, a mente cria outra imagem, outra ideia do que se trata essa verdade ou realidade última. Assim que as imagens são criadas, nossa percepção é distorcida mais uma vez. Desse modo, é realmente impossível descrever a natureza da realidade, exceto dizer que não é o que pensamos que é e não é o que nos ensinaram que é. Na verdade, não somos capazes de imaginar o que somos. Nossa natureza está literalmente além de toda a nossa imaginação. O que somos é aquilo que está sendo observado. Aquela consciência que está nos observando, fingindo ser uma pessoa separada de nós. Nossa verdadeira natureza está continuamente participando de todas as experiências da nossa vida. E despertar a cada momento é o sonho de todo ser humano. Ao despertar, o que nos é revelado é que não somos uma coisa, nem uma pessoa, nem mesmo uma entidade. O que somos é aquilo que se manifesta como todas as coisas, como todas as experiências, como todas as personalidades que existem em nós. Somos aquilo que sonhamos com a existência do mundo. O despertar espiritual revela que aquilo que é indescritível e inexplicável é realmente o que somos. Como falei no início do vídeo, essa experiência de despertar pode ser apenas um vislumbre ou pode ser sustentada com o tempo. Agora, alguns diriam que se um despertar é momentâneo, não é um despertar real. Há quem acredite que, com o despertar autêntico, sua percepção se abre para a verdadeira natureza das coisas e nunca mais se fecha. E você passa a entender essa perspectiva, pois, em última análise, toda essa jornada espiritual nos leva a um despertar completo. Despertar total significa simplesmente que percebemos a partir da perspectiva do espírito, da visão da unidade, o tempo inteiro. Dessa perspectiva desperta, não há separação em qualquer lugar, nem no mundo, nem no universo, nem em todos os universos ou em todos os lugares. A verdade está em qualquer lugar e em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as dimensões, para todos os seres. É uma verdade que é a fonte de tudo que será experimentado, na vida, depois da vida, nessa dimensão ou em qualquer outra dimensão. Da perspectiva de outra dimensão, literalmente tudo, seja uma dimensão superior ou inferior, aqui ou ali, ontem, hoje ou amanhã, tudo é apenas uma manifestação do Espírito. É o próprio Espírito que desperta. Então, em última análise, a trajetória em que todo ser está, quer eles saibam ou não, é uma trajetória em direção a um despertar completo, em direção a um conhecimento completo, em direção a um conhecimento experiencial pleno do que eles são, em direção à unicidade. Mas o momento do despertar pode ou não resultar em uma visão permanente. O que eu tenho visto é que a pessoa que tem um vislumbre momentâneo além do seu véu de dualidade é a pessoa que tem uma percepção permanente. Estão vendo a experiência da mesma coisa. Então, uma pessoa experimenta de uma forma momentânea, outras pessoas experimentam de uma forma contínua, mas o que é experimentado, se é o verdadeiro despertar, é o mesmo tudo e ao mesmo tempo um. Não somos uma coisa particular ou alguém particular que pode estar localizado em um determinado espaço. O que somos é nada e tudo ao mesmo tempo. Portanto, a meu ver, realmente não importa se um despertar é instantâneo ou contínuo. Importa no sentido de que haja uma trajetória. O coração de ninguém está totalmente realizado até que a percepção do ponto de vista da verdade seja de forma contínua. Mas o que se vê em um despertar, seja sustentado ou não, é o seu eu transcendendo. Esse vislumbre do despertar, que chamamos de despertar permanente, está se tornando cada vez mais comum. Acontece por um momento, uma tarde, um dia, uma semana, talvez um mês ou dois. A consciência se abre à sensação do eu separado e ele simplesmente desaparece. E então, como a abertura das lentes de uma câmera, a consciência se fecha novamente.
De repente aquela pessoa que havia anteriormente percebido a verdadeira não dualidade, a verdadeira unidade, está de uma forma surpreendente agora percebendo a volta ao seu estado de sonho, a um estado dualístico. No estado de sonho, não estamos de volta ao nosso senso condicionado do eu, em um senso de ser limitado e isolado. A boa notícia é que uma vez que o momento dessa divisão clara realmente tenha ocorrido, a abertura de nossa consciência nunca mais poderá se fechar completamente. Pode parecer que fechou completamente, mas nunca se fecha. No mundo de você mesmo, você nunca se esquece. Mesmo que você tenha apenas vislumbrado a realidade por um momento, algo dentro de você mudou para sempre. A realidade é nuclear, é incrivelmente poderosa, é de uma forma imaginária muito potente. As pessoas podem experimentar um lampejo de realidade no tempo que leva para estalar os dedos. E a energia e a força que entra nelas, como resultado, altera suas vidas. Apenas um momento de despertar começa a dissolução do falso senso do self e, de uma forma subsequente, a dissolução de toda a percepção do mundo. Despertar não é o que você imagina que seja. É um sentimento muito real. É muito mais correto falar sobre o que perdemos ao despertar do que realmente falar sobre o que ganhamos. Não é apenas perdermos a nós mesmos ou perdermos quem pensávamos ser, mas também perdermos toda a nossa percepção do mundo. A separação é apenas uma percepção. Na verdade, quando se trata do nosso mundo, não há nada além de percepção. Seu mundo não é seu mundo, é apenas sua percepção. Portanto, embora possa parecer negativo no início, acho que é muito mais útil falar sobre o despertar espiritual em termos do que perdemos, do que despertamos. Isso significa que estamos falando sobre a dissolução da imagem que temos de nós mesmos. E é esse desmantelamento de quem pensávamos que éramos que é tão surpreendente quando alguém acorda. Como sua vida muda após esse despertar? Com o despertar ocorre também uma reorganização total da maneira como percebemos a vida, ou pelo menos o início de uma reorganização. Isso ocorre porque o próprio despertar, embora belo e surpreendente, muitas vezes traz consigo uma sensação de desorientação. Mesmo que você, como tenha despertado, ainda existe toda a sua estrutura humana, seu corpo, sua mente e sua personalidade. O despertar pode ser frequentemente experimentado como algo muito desorientador para essa estrutura humana. Portanto, é o processo que acontece após o despertar que eu desejo explorar nesse vídeo. Como eu disse, para muitas pessoas, o momento do despertar será completo, em certo sentido, será final e não haverá necessidade de um processo contínuo. Podemos dizer que essas pessoas tinham uma carga kármica extraordinariamente leve, mesmo que eles tenham experimentado o sofrimento extremo antes de despertar. Pode-se ver como uma herança kármica o condicionamento com o qual estavam lidando, e isso não era muito profundo. Apenas algumas pessoas em uma determinada geração podem acordar de tal forma que não haja mais nenhum processo a ser submetido. O que sempre digo às pessoas é o seguinte: não conte com essa pessoa como você. Melhor contar com um ser como todo mundo. O que significa que você passará por um processo após um despertar inicial. Não será o fim de sua jornada. O que eu estou tentando fazer aqui é apontá-lo uma direção que pode ser útil para você e te orientar à medida que você embarca nessa jornada. É como enfiar o pé na porta da frente. Só porque você colocou o pé na porta da frente não significa que você acendeu as luzes. Não significa que você aprendeu a navegar naquele mundo diferente para o qual você se despertou. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.